Eu me chamo Wesley e esse ano eu vou trabalhar a disciplina de Sociologia com vocês, certo? Vocês já estão no terceiro ano, vocês já passaram pelo primeiro, pelo segundo, já conheceram algumas coisas da sociologia, né? Alguns fatos, fenômenos e algumas formas de analisar a sociologia, a nossa sociedade. E hoje eu trouxe um conteúdo que eu julgo muito importante para vocês, mas esse conteúdo é mais como uma forma de revisão, certo? A partir do próximo mês, que a gente vai de fato, aliás, a partir da próxima semana, né? Próxima semana é a mesma coisa que o próximo mês, que a gente vai de fato começar no nosso conteúdo do terceiro ano. Esse aqui é um conteúdo do segundo que eu trouxe mais como forma de revisão, certo? Vamos lá. Os movimentos sociais. Os movimentos sociais podem ser definidos como grupos da sociedade formados com o objetivo de promover mudanças sociais e políticas. Gente, eu acho que todo mundo já viu alguma manifestação, né? O que seria uma manifestação? Uma manifestação é quando um grupo de pessoas, normalmente hoje na nossa sociedade, elas se reúnem e combinam pela internet, né? Ah, vamos em tal lugar, tal dia, fazer uma manifestação em prol de tal coisa. E aí elas se organizam na internet e vão até em determinado horário, local, elas vão até esse local e lá elas fazem uma manifestação em prol de alguma coisa, né? Em função de alguma coisa. Eu lembro que durante a Copa de 2014, aliás, antes da Copa de 2014 começar, teve algumas manifestações contra o governo, contra a atual presidente, algumas medidas que tinham sido tomadas pela atual presidente, que na época era Dilma Rousseff, né? Por conta de que o povo estava indignado, alguns preços estavam muito altos, gasolina, combustível e tudo mais, e naquele período houve algumas manifestações, né, sobre essas coisas. Isso é uma forma de movimento social, gente. É manifestar a sua opinião sobre algo que você não concorda. Isso são movimentos sociais. Um grupo de pessoas se reúne para manifestar sobre alguma coisa que eles não concordam, alguma coisa em comum, né, deles. Os participantes dos grupos sociais se unem para promover as mudanças específicas e de acordo com os anseios e alterações sociais e políticas que desejam conquistar. Por exemplo, alterações sociais e políticas. No passado, só podia votar quem era alfabetizado, certo? A partir das manifestações populares, a partir do momento em que um grupo de pessoas se reuniu e foi lá na frente dos governantes, né, no caso, no Palácio do Planalto, ou lá na Câmara dos Deputados, e falaram: olha, isso aí tá errado, eu não concordo com isso, vocês têm que liberar o voto para quem não é alfabetizado também, porque isso não é justo, todos somos cidadãos e tudo mais. A partir do momento que um grupo de pessoas fez isso, foi manifestar em prol, a favor do voto de quem também não era alfabetizado, e essa sugestão apresentada por esse grupo social foi acatada e a partir disso foi liberado o voto para quem não era alfabetizado, isso gerou uma mudança social. O comportamento da sociedade era de um jeito, antes quem não era alfabetizado não podia votar, mas agora, a partir desse movimento social, o comportamento da sociedade passou a ser outro. Isso é uma mudança social, uma alteração social ou política, né? A social seria no comportamento, a política seria na forma da sociedade colocar as leis ou proibir ou não proibir alguma coisa. De forma geral, os movimentos sociais desejam mudanças contra a exclusão social e de direitos sofridos por alguns grupos. Como eu citei no exemplo anterior de quem podia votar e quem não podia, você tem que concordar que quando eu falo que quem não é alfabetizado não pode votar, eu estou causando uma exclusão social de um grupo de pessoas, né? Ou seja, todos aqueles que não são alfabetizados, todo esse grupo, eles não podem votar. Então eu estou separando, estou dividindo, estou excluindo eles de uma atividade política para a sociedade que é votar. Escolher um governante para comandar nossa sociedade, o nosso estado, a nossa cidade, o nosso país, certo? Então eu estou causando uma exclusão social.
E a partir do momento que eu permito ele votar, eu dou a ele um direito de votar e escolher o seu representante na sociedade, certo? Exclusão social, é isso aí. A existência de movimentos sociais se justifica por conta das diferenças entre os indivíduos e da exclusão de políticas e práticas voltadas para a necessidade reais e específicas de cada grupo. Quando eu falei para você, deu o exemplo do voto, era uma, uma necessidade de um grupo de pessoas, certo? Quando, por exemplo, eu falo de um movimento, vou dar o exemplo aqui do MST, Movimento Sem Terra. Quando eu falo que eles estão reivindicando alguma coisa, eles querem alguma coisa para o grupo deles, né? Como diz a questão aqui, diferenças entre indivíduos. Eles não têm terra. Talvez quem tenha terra não precisa reivindicar, não precisa fazer um movimento social em prol de possuir uma terra. Mas eles que não têm terra, eles se juntam e fazem um movimento social em busca de um direito, em busca de algo que eles não têm, né? Por último, nosso último trechinho aqui. A Constituição assegura direitos básicos e essenciais, mas faz isso de forma geral, sem levar em conta as diferenças regionais e particulares mais específicas de determinados grupos. Gente, a nossa Constituição de 1988, ela garante para nós, só para quem não sabe, a Constituição é a lei maior de toda a sociedade, ela está acima de qualquer outra lei. É a nossa Constituição Federal. E nela, mais especificamente no artigo 5º, traz alguns direitos sociais, né? Alguns direitos sociais, alguns direitos do ser humano, né? Que inclusive também estão descritos na Declaração Universal de Direitos Humanos. Esses direitos, vou citar como exemplo aqui para vocês, é o direito à vida, o direito à liberdade, é o direito à saúde, o direito à educação, por isso que hoje você tem acesso à educação gratuita, né? Você pode ir para a escola e não precisa pagar nada, existe a particular, mas o Estado, de acordo com a nossa Constituição, está escrito lá, ele é obrigado a te dar uma educação de forma gratuita. Você precisa dessa educação. Enfim, lá tem alguns direitos. Só que esses direitos são básicos. Eles falam, lá está escrito que são direitos de todos, né? Já os movimentos sociais, eles buscam direitos específicos para um determinado grupo de pessoas. Veja a comparação. Na Constituição, nossa lei maior, está escrito que é direito de todos, mas dentro desses direito de todos, por exemplo, lá fala que eu tenho direito à moradia, certo? Mas algumas pessoas aqui no mundo, no nosso mundo, na nossa realidade, algumas possuem moradias, outras não. Então, um grupo de pessoas vai em busca ali do prefeito, do deputado, do governador, para falar, ó, ajuda a gente aí, cria um projeto para que a prefeitura dê casas populares, né? Se não for de graça, então que seja um custo pequeno, R$ 50 por mês, alguma coisa assim. Então, a partir do momento que um grupo de pessoas faz isso, eles são um movimento social que vai em busca de um direito específico deles, entendeu? Alguns têm, mas eles não têm, certo? Então, é isso que esse textinho, essa partezinha está trazendo aqui. Isso tudo é para mudar a situação de exclusão. São então formados os movimentos sociais, ou seja, os movimentos sociais, eles se formam, se unem em prol de um direito para buscar a inclusão na sociedade. Se um tem uma coisa, se uma pessoa tem uma moradia, então, e ele conseguiu comprar e eu não consigo, então eu vou juntar com quem também não tem e não pode comprar e vou buscar essa moradia de outra forma. Eu vou pedir pro prefeito para ele criar um projeto pra gente, tudo mais. Pedir pro meu governante, meu governador do estado, falar, governador do estado, cria um projeto aí pra gente que é pobre, que não tem condição de comprar uma casinha e tudo mais, pra gente poder ter acesso a essa moradia. Isso é a definição de movimentos sociais, pessoal. Beleza? Queria relembrar esse conceito aqui com vocês e peço que leiam o PDF, releiam quantas vezes for preciso. Hoje não terá atividade, mas a partir da próxima aula, quando a gente começar nosso conteúdo do terceiro ano, a gente já vai ter atividade. Beleza? Abraço, qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.